Bom dia, quinto ano! Vamos finalizar a semana? Primeira coisa, hoje será história e redação. Quando você abrir o material de redação, você vai achar que a tia está te mandando coisa errada, duplicada. Não estou mandando duplicada. Coloquei novamente uma chamativa sobre a fábula da raposa e das uvas, mas é porque a produção de hoje, lá na página 185, vem falando de outra fábula, que é aquela de português da lebre e da tartaruga. Então não é repetido, é só outra chamativa e outra coisa, para você ver a questão das interpretações das palavras, a diferença que faz. Olha o moral dessa história, tá bom? Então vai redação, que é criar uma fábula. O livro te traz 3 morais de história e você vai criar uma história em cima desse moral da história, isso mesmo. Lembrando que fábulas são o quê? Animais que ganham vida. E mesmo sendo uma fábula, tem que ter aquele processo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Normalmente na introdução você já dá umas citações do desenvolvimento. Lembra das nossas primeiras aulas lá na escola? Qualquer coisa, estou à disposição. Vamos fazer a correção de história. Lá na página 114, não é isso? Número 1, letra A está verdadeira. Letra B, verdadeira. Letra D, verdadeira. Letra E, verdadeira. Letra F, verdadeira. A 2A. Foi o período em que Getúlio Vargas ficou no poder, de 1930 a 1945. Letra B, porque os gaúchos e os brasileiros de outros estados que apoiavam a Aliança Liberal, chapa do candidato Getúlio Vargas, não aceitaram a vitória de Júlio Prestes para a presidência, certo? Agora, olha aqui, converse com seus colegas e alguns adultos sobre o significado de ditadura e democracia. Por quê, gente? Vamos pegar superficial se alguém não fez ou tem dúvidas. A democracia é o quê? O povo tem liberdade de expressão, o povo tem liberdade para escolher seus representantes, o povo é livre para andar, falar, fazer o que bem entender dentro das normas e leis vigentes no país, correto? A ditadura. E aí, na democracia, nós temos um governo que representa o povo, que o povo escolhe. Já na ditadura, não, o governo ele é imposto. Ele é escolhido normalmente pelos superiores, que nós vamos ver agora mesmo, um colégio eleitoral, normalmente, que nós falamos. Então, se normalmente são militares, marinha, aeronáutica, exército, que coordena, que mandam, que elege esse pessoal. Você não pode falar o que você não está de acordo com o governo, porque você pode ser preso. Vamos falar só preso, não irei aprofundar na ditadura não, tá? E aí, o povo não tem, até os meios de comunicação não tem liberdade de expressar o que realmente querem e o que realmente não querem. Vocês podem ver aí na nossa atual situação, Bolsonaro e Globo é uma perseguição. Se fosse na época da ditadura, a Globo não podia falar nada contra o nosso atual presidente. Mas graças a Deus nós estamos numa ditadura, né? Olha aqui. Hoje a matéria vai um pouquinho grande, eu gostaria que vocês aprofundassem nessa matéria. Leia o material em anexo.
Eu já falei isso anteriormente, falo novamente. Observem o momento que vocês estão vivendo, inclusive questões políticas, por quê? Futuramente vocês vão estudar isso, futuramente os filhos de vocês vão estudar isso, e vocês vão poder contar que viveram esse momento. A meu já tá chegando e eu vou contar para vocês. Mas calma, não, nesse momento aqui, não existia no mundo. Vamos falar então da República Populista. Com a deposição então de Getúlio Vargas, né? E foi eleito aí Eurico Gaspar Dutra. Neles, 2 de novembro de 1945, teve início em 1946. Essa república, os presidentes foram eleitos pelo povo. Você vai ver aqui, olha os de 46 a 64. Eurico Gaspar Dutra. Getúlio Vargas novamente foi eleito pelo povo. Gente, assim, não tem como, inclusive Getúlio Vargas não foi pra frente, que ele, nós vamos ver que tem esse período dele que ele suicidou, mas sem dúvida Getúlio Vargas contribuiu muito para a classe, digamos assim, menos favorecida. João Café Filho, Carlos Luz, inclusive o João Café Filho era vice do Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas suicidou, ele tomou posse. É assim, o presidente deposto, como foi o caso da Dilma, saiu, entrou o Temer. Se o Temer não assumisse, sofreu um infarto, morreu no outro dia, por exemplo, aí entra o presidente da Câmara. Aí, voltando aqui, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek de Oliveira, teve também sua importância aí no Brasil. Ele era muito lunático, mas fez as coisas andarem, mas também fundou o Brasil. Jânio da Silva Quadros, Pascoal Ranieri e o João Belchior Marques Goulart. Todos esses presidentes do Brasil nesse período. Olha aqui, lá na sua página 116, nós temos aqui algumas coisas importantes que aconteceu nesse período, de 46 a 64. Uma nova Constituição foi promulgada. O que mudou nela? Ideais democráticos, o povo com mais poder. A criação da Petrobras, então foi nesse momento aqui, que inclusive foi nesse mandato, não naquele que eu tinha falado com vocês anterior, que Getúlio Vargas criou a Petrobras. A instalação da indústria automobilística no Brasil, isso aí foi de grande valia, porque empregou muita gente, criou o ABC Paulista, sem dúvida movimentou o país. A construção da cidade de Brasília, lá no governo do Kubitschek, também movimentou aquela região. Por quê, gente? O povo até fala, era um cerrado e esse homem começou a construir Brasília, levou muitas pessoas para a região centro-oeste, inclusive rodovias, movimentou a região, certo? Nós temos também a eleição de Jânio da Silva Quadros com um grande volume de votos. Aqui embaixo, gente, inclusive eu ia deixar para vocês lerem, mas eu vou ler junto com vocês alguns trechos importantes. Por quê? Foi quando Getúlio Vargas, no dia 3 de outubro de 1953, direto do Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas mandou mensagem falando que o Congresso acabara de transformar em lei o plano governamental para a exploração do petróleo, constituída com capital técnica e trabalho exclusivamente brasileiro. O que significa, gente? Não tinha nada exportado.
nada, a não ser as máquinas, né? Mas aqui todo era regulamentado agora, poder procurar petróleo, o que achasse de petróleo era então do nosso país, pertencia essa riqueza a nós. E até hoje, quando se acha petróleo, igual nós temos a questão do pré-sal, é de muita importância para a economia de um país, porque se vende entre dinheiro, e isso na balança comercial é importante. E aí ele fala o seguinte, as bases, sancionou a lei, determinou que todo petróleo só podia ser explorado por empresa brasileira, que no caso seria Petrobras, que recebeu esse nome em 2004. O retorno de Getúlio Vargas ao poder, lá na página 117, olha aqui, em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, dessa vez eleito pelo povo, prometia o fortalecimento e ampliação da indústria no país. Então, gente, olha, contou com o apoio da classe assalariada, que via na política social e trabalhista de Getúlio condições de melhora de vida e de trabalho. Sim, porque ele o seu governo anterior, instituiu que tinha que pagar 13ª, férias, 8 horas de trabalho. Então, essa classe assalariada sentiu que ele vai nos ajudar, ele vai nos apoiar. Uma grave crise política levou a não terminar seu mandato. E para não ser novamente deposto, lembra, para ele não perder o seu cargo novamente, ele decidiu então suicidar-se. E aí causou o quê? Uma grande comoção nacional no país, pois até então, vamos lembrar, o povo que elegeu ele dessa vez e tinha ele como o salvador da pátria, mas o Brasil estava em crise. Aí vem Juscelino Kubitschek, mineiro, sim, formado em medicina, colocou na cabeça que ele tinha que ser presidente, né? Ficou conhecido como JK. Em 1956, com seus ideais desenvolvimentistas, ele alegava que faria 50 anos em 5 na industrialização brasileira. Movimentou, não temos como negar, mas em compensação endividou o país, sim, usando capital principalmente dos Estados Unidos. Ele fez vários empréstimos, entre eles para a construção de Brasília. E Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Durante o governo JK, o setor que mais recebeu incentivos financeiros internacional foi a empresa automobilística. Inclusive tem uma charge aqui, ó, que ele tá abraçando os projetos de automóveis e o povo pedindo recurso, né? Lembra de nós, o povo, e ele falando que não, que primeiramente tinha que cuidar das indústrias. Então, assim, esses 50 anos em 5 da industrialização, ele fez, mas em compensação, o Brasil ficou aí com uma dívida enorme. Depois disso também, JK morreu, inclusive, num acidente, se eu não me engano, na Dutra. E vem aí a renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart. Eleito em 1961, Jânio Quadros governou o Brasil por 7 meses. Ele renunciou à presidência. Tudo isso, gente, quando aqui no caso do Jânio Quadros, ele renunciou porque o Brasil estava em crise. O vice-presidente João Belchior Marques Goulart assumiu em seu lugar e tentou realizar reformas sociais e econômicas para resolver a difícil situação que estava o Brasil.
As reformas propostas por seu governo também incomodavam grupos econômicos internacionais. E aí complica um pouco a situação, sabe por quê? Porque, olha, isso foi em 1961. Já em 31 de março de 1964 veio aí, então, o golpe militar, depôs João Goulart e foi instaurado, então, o governo militar, a ditadura, que é a nossa próxima matéria, certo? Gente, caso queira aprofundar mais nesses governos, assistam vídeos no YouTube, ou então leiam, a tia tá mandando material em anexo. Eu recomendo, porque isso aí depois na hora do vestibular, até mesmo futuramente você vai aprofundar esses temas, tá bom? Então, super beijos, bom final de semana, até segunda.